ilustre relator, bem assim pelo ministro Mauro Campbell. Mas deixo desde já registrado que na declaração de voto que produzi, um pouco alongada, a bem da verdade, mais de 50 páginas, que farei juntar aos autos oportunamente, há uma pontual divergência de fundamentação, mas que ao fim e ao cabo conduziram-me à mesma conclusão a que chegou o ministro Luiz Felipe Salomão. No que se refere às preliminares, adianto que estou acompanhando Sua Excelência, acatando todos os fundamentos. Quanto ao mérito, senhor presidente, a partir do estudo que fiz, também acompanho o ilustre relator na conclusão, mas, como dito, com fundamentação pontualmente diversa. Registro, em primeiro lugar, no que se refere à contratação de empresa de marketing digital para disparo em massa em benefício dos investigados, o meu entendimento no sentido de que, além de não terem sido apresentadas novas provas nos autos, a questão acabou já decidida por esta Corte, por votação unânime nos autos da AIS 0601-782, e por se tratar do mesmo fato, deve, a meu sentir, ser adotada a mesma conclusão pelo não reconhecimento do ilícito. Demais disso, os fatos apurados nos inquéritos, conquanto indiscutivelmente graves, não aparentam, na minha compreensão, ter relação direta com os ilícitos ora apurados. Entendo com as mais respeitosas vênias que a conduta descrita na petição inicial não foi devidamente comprovada, nem mesmo pelo exame das provas compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal. Deixo claro, todavia, que os fatos que estão sendo desvelados no âmbito dos inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conduzidos com mestria pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, indicativos da estruturação de uma ampla e complexa rede de mobilização digital de eleitores e de apoiadores, com a finalidade de autopromoção e de ataques a adversários políticos e às instituições, aparentam efetivamente ser extremamente graves e poderão ser avaliados a tempo e a modo pelos órgãos competentes, inclusive no âmbito da Justiça Eleitoral. No entanto, com as mais respeitosas vênias, ainda que se reconheça alguma similitude do modus operandi e na estratégia de marketing digital utilizados na campanha de 2018, não vislumbrei, por meio de provas robustas e capazes de afastar a dúvida razoável, a conexão necessária entre os fatos apurados no inquérito e aqueles narrados na inicial. Em outros termos, ainda que essa estrutura de marketing digital exista e venha sendo desvelada, não restou perfeitamente claro, a meu sentir, se ela decorreu da contratação das empresas citadas na inicial ou mesmo que seria financiada por empresários. Da mesma forma, no que se refere ao alegado uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registro de chips de celular, concluí, analisando os autos, que não foram produzidos outros elementos de prova, sendo certo que matérias jornalísticas, por mais acuradas que sejam, não são em geral suficientes para a cassação do registro, diploma ou para a decretação de inelegibilidade, sanções cuja imposição demanda a existência de provas robustas e idênea de dúvidas. Ressalto ademais que as provas compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal também nada acrescentaram em relação a esse ponto, o que me leva, desse modo, a também entender não comprovada a referida alegação. No que diz com a montagem de estrutura piramidal de comunicação, penso que não foi produzida prova, além das matérias jornalísticas, as quais, a despeito de eventual qualidade técnica e respeito ao rigor jornalístico, não são suficientes, na minha compreensão, para o reconhecimento do abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação ilícitos, cujos consectários são de gravidade maior. E sendo assim, não havendo outras provas produzidas a esse respeito, deve ser mantida, na minha compreensão, a mesma conclusão do tópico anterior. Por sua vez, quanto à alegada compra irregular de cadastros de usuários, por compreender que esse mesmo fato foi analisado na já citada AIS 0601-782, em cujo julgamento se assentou não haver prova da sua ocorrência, da análise que fiz, também concluí que, à míngua de outros elementos probatórios, inclusive do material compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, não restou comprovado o ilícito eleitoral.
Em relação ao uso de perfis falsos para fins de propaganda, registro que, ainda que esses fatos tenham relação com o pleito de 2018, certo é que a discussão nos presentes autos se deu a partir da narrativa constante da Exordial, segundo a qual a utilização de perfis falsos teria ocorrido no WhatsApp como instrumento de disparo em massa de mensagens. Conquanto se trate de achado indiscutivelmente relevante, com possível elevado caráter ilícito, tal questão não foi incluída na causa de pedir, há muito estabilizada, e não pode ser considerada para o julgamento das presentes ações, na minha compreensão. A esse respeito, vale mencionar os termos do acordo na AIS de 1943, redator o ministro Napoleão Nunes Maia. Portanto, assim como no referido julgado, como os fatos revelados após a estabilização objetiva da demanda não foram considerados no julgamento, a descoberta nos presentes autos de que houve utilização de perfis falsos no Facebook não pode ser aqui analisada, porquanto não constou da inicial e não foi debatida em contraditório. Por fim, em relação à alegada doação de pessoas jurídicas, da análise que fiz, compreendi não produzida prova robusta nesses autos quanto ao ponto. Da mesma forma, quanto ao material compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, verifiquei que há menções pontuais de financiamento de atos, de pessoas e de canais, por empresas e empresários, fato que de certo é deveras reprovável. No entanto, entendo incabível avançar sobre o exame da matéria, pois se trata de fato que extrapola a causa petente e que, bem por isso, não foi discutido em contraditório. Finalmente, senhor presidente, quanto à proposta de fixação de tese do relator, penso, tal qual Sua Excelência, que os meios de comunicação sofreram inegável transformação nos últimos anos, não apenas pela maior presença dos veículos de comunicação na internet, inclusive nas redes sociais, mas, sobretudo, pela fragmentação da produção de conteúdo jornalístico por meio da profusão de formas de comunicação de massa. Para o bem ou para o mal, qualquer cidadão pode, em tese, veicular manifestação típica dos veículos de comunicação social com aparência de verdade e hipotético dever de mínima imparcialidade. Não são incomuns, como todos sabemos, no âmbito informatizado, as transmissões de desinformação com toda a estética jornalística. Portanto, senhor presidente, entendo que o termo uso indevido dos meios de comunicação tem conotação aberta, não restrita apenas a mensagens veiculadas por órgãos de imprensa, razão pela qual voto pela aprovação da tese endereçada com mestria pelo ilustre relator. Com essas considerações, inicio a conclusão, senhor presidente, senhores ministros, esclarecendo que a divergência pontual que tenho quanto ao voto do relator diz respeito apenas e tão somente ao fundamento alusivo à comprovação dos disparos em massa, porquanto entendo com a devida vênia ausente a prova robusta das alegações constantes da inicial. Como já exposto diversamente Sua Excelência, penso que as provas emprestadas dos inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, muito embora revelem ilícitos realmente graves, não são suficientes no caso específico dos autos para a comprovação dos fatos expostos na Exordial. E é exatamente por isso que não adentro o exame da gravidade. Em sendo assim, senhor presidente, senhores ministros, acompanho o ilustre relator, ainda que por fundamento diverso, exclusivamente quanto ao mérito, renovando os meus cumprimentos à Sua Excelência pela qualidade técnica do voto, tudo para julgar improcedente os pedidos formalizados em ambas as ações de investigação judicial eleitoral, ora em julgamento. É como voto, senhor presidente.